Seres de luz amados, bom dia. Gratidão às suas vidas, essências divinas. Eu sou amor, sou perdão, sou gratidão, sou misericórdia, sou compaixão, pura bênção, libertação, consagração, leis superiores, confiança no divino, no sem terra, na essência. Fazer tudo desapegado do resultado. É a lei superior da entrega. Fazer tudo desapegado do resultado. YouTube me pediu gravação de vídeos longos para poder monetizar o canal. E o canal precisa monetização para poder essa monetização suprir as necessidades do próprio canal, dos trabalhos gratuitos que a gente faz. E antes de entrar nos temas de hoje, vamos fazer a expansão do amor, que foi um dos trabalhos que me foi pedido. Pensa naquilo que mais traga amor ao seu coração. Foca nisso. Pensa naquilo que mais traga amor ao seu coração. Foca nisso. E vamos olhar para o céu. Foca naquilo que mais traga amor ao seu coração. O que é que traz mais amor ao seu coração? Quando você pensa, traz mais amor ao seu ser. Quando você pensa, o que é? Permita que esse amor alcance todos os setores da sua vida, vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. Permita que esse amor alcance todos os seus fractais. E todos os fractais têm vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. É muito grande essa realidade. Você tem um tanto grande de fractais, e cada fractal em sua linha e perspectiva de vida tem vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. Então, permita que esse amor abranja toda a sua multidimensionalidade. Você é grande, você é enorme, não tem consciência da sua grandeza, mas permita conscientemente que esse amor alcance toda a sua multidimensionalidade. Alcance essa versão profundamente. Alcance profundamente essa versão, abraçando toda a sua família multidimensional, todos os seus amigos multidimensionais, todos os conhecidos, todas as pessoas que você já passou por elas nessa encarnação. Permita abraçá-las com esse amor incondicional, amor, lei, suprimento. Permita que isso vá numa expansão, alcançando todas as pessoas, toda a vida em todos os reinos da natureza. Quando a gente fala na expansão do amor, a gente está falando de toda a vida presente em todos os reinos da natureza, os animais, o reino mineral, as pedras, esse banco aqui de concreto, o ar, as árvores,
o reino elemental deve, é tudo. Tudo, tudo, tudo. Permita que esse amor expansivo abrace tudo isso. Esse amor, suprimento, lei. Que o reino vegetal precisa nesse momento. O que o reino mineral, o que o reino animal, o que o reino dévico, o que o reino elemental, o que o reino humano precisa nesse momento. Permita que esse amor expansivo supra essas reais necessidades. Permita que ele expanda a partir de você, do seu centro cardíaco, alcançando o bairro que você mora, a cidade que você mora, o estado que você mora, o país que você mora, o planeta como um todo. Consciência Gaia, representando a polaridade feminina no planeta. Melquisedeque, representando a polaridade masculina no planeta. Polaridade feminina no planeta, em todos os reinos da natureza, representando, gestando a cura cósmica. É uma gestação que não tem tempo de acontecer, inalcançável à nossa consciência, mas esse momento de gestar a cura pelo feminino já iniciou há uns meses atrás. Eu não tenho mais o vídeo onde eu anunciei isso, nem sei quanto tempo, mas é pouco, foi ano passado, onde eu dizia: Pai Criador dissolvido nesse universo anunciou a cura, que tinha chegado o momento de cura. Permita que essa cura expansiva, esse amor expansivo, alcance a consciência Mayuma, consciência solar, responsável por trazer movimento para essa versão. Permita isso. Houve uma conspiraçãozinha aqui e o vídeo interrompeu na expansão do amor. O vídeo interrompeu ali na expansão do amor. Mas vamos dar sequência. Foi esse segundo vídeo aqui que a gente espera que não haja conspiração aqui. Então, eu estava fazendo a oração do perdão. Eu acho necessário iniciar os vídeos com oração do perdão. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberta, consagro. Igual com o meu direito divino de clareza. Nesse período da entrega, fazemos tudo desapegado do resultado, principalmente na espiritualidade. Resultado do trabalho espiritual, do trabalho que a gente faz, o que é a sinceridade do nosso coração, não pode ser conhecido nessa versão, é conhecido ao longo da eternidade. Você planta ali a sementinha com todo cuidado, mas o resultado do seu plantio não pertence à sua existência, não pertence a essa versão. Então, o trabalho espiritual é aquele trabalho que você faz desinteressado do resultado, ou você vai se frustrar, ou você vai se frustrar. Nesse mundo dos mortos, e onde quer que você vá, é morto, não é a vida real, onde quer que você vá. Outro dia eu estava vendo uma pessoa dizendo, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa dizendo que
morreu ali como alma e tal, se conhece a vida real. Não, não, não. Você morreu, você continua no mundo dos mortos. Você morreu, você continua no mundo dos mortos, né? Seja qual for a experiência que você viva, você continua no mundo dos mortos. Não é que encarnou e adentrou o mundo dos mortos, a matéria, o mundo dos mortos. Não, não é assim. Não é assim. O cosmos inteiro, em todas as suas versões, em todos os universos, vive um plano de regeneração da vida. E quem trouxe esse plano foi Tai Kuma, regente dos espelhos do cosmos, que inseriu no cosmos, o conjunto dos universos, um plano de restauração do reino, um plano de restauração da vida, num nível acima de onde ele caiu. Então não existe isso. Ah, eu vou com outro, quero ir embora daqui. Não existe o ir embora daqui. Existe o servir ao plano de restauração da vida, que é ao longo da eternidade. É ao longo da eternidade, é ao longo da eternidade, é ao longo da eternidade, é ao longo da eternidade. Então, o que você faz no caminho espiritual, nessa aceitação de um propósito de vida além, o fruto não pertence à sua boca desse momento. O sabor, ele pertence à eternidade. Ele pertence ao todo, não pertence a você. Então, tudo que você inicia e diz que é espiritual, nada pertence a você. Tudo é o plano, é o processo do plano. E é ao longo da eternidade, ao longo da eternidade. A visão que Tai Kuma me passou já tem um bom tempo é aqueles grãozinhos de areia de praia. Grãozinhos de areia de praia. Um de cada vez. Tenta pegar um grão de areia de praia. Tenta. Eu lhe digo boa sorte. Então, esse grãozinho de praia, esse grãozinho de areia de praia, aquela areia finíssima, você não consegue pegar um grão só. Um grão de cada vez é aquilo que a gente faz no trabalho espiritual. E o trabalho espiritual legítimo, verdadeiro, é para levar o ser para dentro dele mesmo, levá-lo para dentro, para que ele vá lembrando. O ser que vive sobre a superfície da Terra, ele não conhece a sua história. O ser que vive no mundo dos mortos, e todos estão inseridos no mundo dos mortos, as hierarquias têm um pouco mais de consciência da sua própria história. Um pouco mais. Mas não sabem tudo também não. Eles ainda precisam ir despertando e despertando, e o despertar diário, conseguido com muito esforço, lei superior do esforço auto-terroso, válido a todos os planos e níveis do suor do terror. Esse despertar é contínuo, ritmo, para que você conheça a sua história. Qual é a sua história? Você não sabe. Você não sabe qual é a sua história. Você não sabe. Muito da sua história de infância, por exemplo, nessa versão, você não conhece. Você sabe que sua mãe, seu pai lhe disseram, ou um irmão mais velho lhe disse, mas nem a sua história. Aqui nessa versão, você conhece. Essa história corriqueira do seu nascimento até o presente momento. A sua história
é cósmica. A sua história é o reino. A sua história é multidimensional. Ela está escrita em todas as suas versões. E todas as suas versões vivem no mundo dos mortos. Então não tem nenhuma versão restaurada. Você pode ter uma versão que lembrou um pouquinho mais. E tenta passar isso para o restante do grupo, que é você mesmo. Você tem aí, não lembro mais, não sei se são 30 bilhões de células ou 300 bilhões de células. Eu sei que cada uma das suas células, das nossas células, precisa despertar. É como os nossos fractais. São quantos fractais? 30 bilhões de fractais nossos, cada um vivendo uma história em vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. É como se cada célula do nosso corpo precisasse conhecer a sua própria história. A sua própria história. Então, do ponto de vista do material que nos chegou desde o ano passado, que vem chegando para nós desde o meio do ano passado, um pouco antes, o que é necessário nesse despertar, onde eu dizia, despertem, retornem à vida, assumam vossas posições no reino. Nesse sentido, é a sua história cósmica, a sua história lá no reino, a sua história antes da queda. E o reino inteiro caiu. Não teve um que não caiu. O mais ascensionado naquele, todos viviam na perfeição. Se é que existia a perfeição num reino que cai, né? Por algum motivo. Mas vivíamos em harmonia, vivíamos em plenitude. Não existia segredos entre os habitantes do reino, porque não existia mentira, não existia falsidade, não existia o enganar propositalmente, né? Não existia isso. Você olhava um ser que passasse diante de você, a história dele estava ali escrita para você ler. Ele não tinha o que esconder. Não tinha. Não tinha o que ele esconder da vida, né? E ninguém esconde nada da vida, né? Você pode esconder coisas de pessoas que escondem coisas, né? Mas quanto mais verdadeiro é um ser, menos escondidas as coisas são, né? Então, o melhor detetive desse planeta seria o ser mais verdadeiro, porque quem quer que fosse que passasse diante dele, ele veria ali estampada a verdade, né? Porque nele não existiria jogos de manipulação, não existiria o enganar o outro propositalmente, porque erros todos cometem, né? Inconscientemente. Teve um dia que eu falei para mim mesmo: hoje eu não vou errar. Isso tem o quê? Eu já tinha começado o canal. Então tem aí de 1 a 6 anos. De 1 a 6 anos. Porque quando eu comecei nas redes sociais é mais ou menos 6 anos. Então nesse período aí, eu saí de casa. Na época ainda não tinha
Na época eu ainda não tinha ofertado a minha vida à misericórdia divina. Saí de casa dizendo, hoje eu não vou errar. E naquela época, eu fazia atendimentos na cidade de Belo Horizonte, marido de aluguel. Marido de aluguel, eu lembro que esse termo começou, acho que em São Paulo, se eu não estou enganado. E eu vi profissionais da área que faz tudo, né? Pequenos reparos e tal, adotando esse nome, marido de aluguel. Eu falei, vou para a modernidade, preciso trabalhar. Aí eu coloquei marido de aluguel e comecei a anunciar nas redes sociais, no Google Meu Negócio. Então, naquela época eu fazia reparos hidráulicos, pequenas manutenções, montava armários, todo tipo de pequenos serviços, troca de tomadas, luminárias, tudo que é necessário de manutenção dentro de uma casa. Não pegava serviços maiores. Eu queria tempo. Eu precisava de tempo para gravar vídeos, fazer trabalho social, coisa que eu sempre fiz. Por isso que eu pegava adotei essa vida de faz tudo, marido de aluguel, né? Doutor resolve, essas coisas. Então eu saí naquele dia não lembro exatamente o que eu ia fazer. Eu acho que era uma descarga de apartamento que estava vazando água. Eu ia trocar o reparo daquela descarga. Aí eu saí, eu vi, combinei o valor com a pessoa, tudo eu combinava pelo telefone mesmo. Quando eu tinha dúvida, eu pedia para a pessoa mandar um vídeo, né, ou que me explicasse melhor, já dava o valor e ia. E eu lembro quando ela falou o endereço, eu anotei assim, eu pensei, eu já fiz trabalho nessa rua, né, porque eu sempre rodei BH, né? Sempre andei muito pela cidade. Eu fui policial de trânsito, fazia patrulhamento noturno, então eu conheço BH. Então quando a pessoa falou o endereço, eu falei, eu sei eu sei qual rua que é. Até falei para a pessoa, já fiz trabalho aí na rua. Alguns trabalhos aí na rua. Não foi mais de um. Geralmente quando a pessoa ligava para mim, já sabia que rua que era. Ou estava assim, pelo menos sabia as ruas principais ali. Aí eu ia. E assim, pegava ônibus, né? Ou se a pessoa pagasse o Uber, eu pegava o Uber. Mas buscava me deslocar o mais rápido possível. Isso antes, esse trabalho, que eu saí falando que não ia naquele dia, eu não ia errar, eu ainda não tinha um sócio. Depois vim ter um sócio, meu amigo hoje. Meu amigo Rômulo, gratidão sua vida, sua essência divina. Aí eu saí já sabendo o bairro que era e tal, peguei o ônibus, fui. Quando eu cheguei no número, eu conversei com o porteiro falou, não tem essa pessoa, não tem esse apartamento. Aí que eu fui olhar o bairro, eu estava em outro bairro, com o mesmo número de rua, só que não existia o apartamento tal, a pessoa tal. Quando eu fui olhar, eu estava no bairro errado. Eu estava no bairro errado. Saí de casa falando, hoje eu não erro. E eu erro no primeiro movimento que eu fiz, né?
Isso é um grande aprendizado para nós. Tenta fazer isso. Diga, não vou errar hoje. Você vai ver como a vida vai lhe surpreender, porque o erro é inerente ao mundo dos mortos. Se bem que não existe o erro, a gente coloca tudo como aprendizado. Então fiz um grande aprendizado naquele dia. Perdi 1h30 para me deslocar para o bairro correto. Atrasei no serviço, liguei para a pessoa, pedi desculpa. Porque quando eu sou pontual. Quem me conhece sabe da minha pontualidade. Eu sou uma pessoa pontual. Se eu falar tal hora estarei em tal lugar, uns 15 a 20 minutos antes eu estarei lá. Isso aí é a minha vida inteira. Eu fui assim, né? Então liguei para a pessoa, avisei que eu ia atrasar, eu expliquei o motivo. Então sempre fui pontual. Na polícia militar, se você atrasasse, o mínimo que acontecia é você trabalhar no final de semana, ia perder sua folga. Ali, qualquer tipo de punição, você já perdia sua folga. Então se você atrasasse 5 minutos que fosse, você já perdia sua folga. Então, pontualidade. Ali na polícia militar eu chegava no trabalho sempre 1 hora antes. Sempre 1 hora antes. Eu não dava beirada. Eu programava de sair de casa para chegar 1 hora antes no quartel. Eu sempre fui assim. Sempre. Teve uma vez que eu marquei com minha filha na Praça da Assembleia, aqui em Belo Horizonte. Ela está lá com os amigos dela. Eu falei, tá, a gente se encontra lá. Cheguei 4 horas antes. Comecei a gravar vídeos lá e tal. Mas no normal, até mesmo quando eu fazia atendimento, falava com a pessoa assim, 7 horas da manhã estou lá, ou 8 horas da manhã estou lá. Se eu marcasse 8 horas, 7h30 eu já estava tocando a campainha, ou 15 minutos antes. Ou ligava para a pessoa e falava, adiantei um pouquinho aqui. Então quem me conhece sabe que eu sou pontual. E o mestre Zé Tegueirinho Neto, que é um exemplo, né? Um exemplo de masculino para mim, mais perto, né? Exemplo de masculino mais perto para mim era o mestre Zé Tegueirinho Neto, né? Já que nós estamos escrevendo o livro do masculino, um exemplo de masculino é o mestre Zé Tegueirinho Neto. E ele dizia, se a palestra tivesse marcado às 5 da tarde, às 17 horas, ele chegava às 15. Ele chegava 2 horas antes. 2 horas antes. Chegava 2 horas antes. E se você tivesse dirigindo o carro que tivesse que pegar ele em alguma fazenda, você sabia que você tinha que chegar antes. E ele já dizia, nessa questão de atraso, ele dizia, você marca um compromisso com uma pessoa e você atrasa, o que ela fizer naquele momento ali, do seu atraso, vai pro seu karma. Ele dizia isso. Você marca um compromisso com uma pessoa, a pessoa está lá te esperando, o que ela fizer durante aquele período que ela deveria estar contigo, né? O atraso, aquilo que ela fizer vai pro seu carro. Tem a atenuante se você liga e diz que vai atrasar. Aí tem uma atenuantezinha ali. Bom,
Então eu fiz o aprendizado e nunca mais eu disse que eu não ia errar. O erro faz parte, esses tipos de aprendizado faz parte do mundo dos mortos, que a gente não tem visão. Nós não temos visão da realidade. Nós não temos visão do mundo que nos cerca. Nós não temos visão do mundo que nos cerca. Eu não tenho a visão do que está nas minhas costas. Eu não tenho a visão do que está dentro do carro que está estacionado ali. Eu não tenho a visão do que está debaixo da palmeira que está na minha frente. Eu não tenho a visão do que está dentro do prédio de apartamentos. Eu não tenho a visão do que é dentro da árvore. Eu não tenho a visão do que está acima da minha cabeça. Pode estar aqui um pé de amora, né? Duas árvores grandes, de vez em quando cai largata, cai bicho lá de cima, né? Eu não tenho a visão do que está acima da minha cabeça, não tenho. Eu não tenho a visão interna do núcleo da minha célula. Eu não tenho a visão, nesses momentos que eu pego para gravar sobre espiritualidade, dos fios de luz finíssimos, grão de areia, que buscam descer ao núcleo da minha célula. Qual célula está sendo trabalhada prioritariamente nesse momento? Eu não sei. Não sei, não faço ideia. Então, o mais atento que você esteja, até numa caminhada, trocentos detalhes vão passar desapercebidos da sua consciência. Muitos detalhes. São muitos. Não são poucos. Estou vendo algo aqui que eu acho que não. É só minha visão mesmo. São poucos detalhes. E outra, se te perguntar algum detalhe da caminhada que você fez, se você viu a pessoa caminhando, às vezes você vê um detalhe e perguntar para ela não vai saber. Isso é bem interessante, né? E é dito que aquilo que você percebe da realidade que o circunda é menos de 0,5%. A cifra é insignificante. Daquilo que você percebe da realidade que o circunda é insignificante. Se aquilo da realidade que você percebe é insignificante, você ousa dizer que você está vivo? É muito interessante isso. O aparato de percepção do ser humano é menos de 0,5%. E tem gente que quer brigar, levantar bandeira e morrer, né, por aquilo que ele acredita. Sendo que aquilo que ele acredita, ele tem a visão daquilo menos de 0,5%. O motoqueiro passou aqui empinando a moto. Ele não tem noção daquilo que realmente ele está fazendo, né? Ele não tem noção do que ele está fazendo. Em meio a vários carros passando, que já é um momento de pico aqui em cima. Vários carros passando, ele empinando a moto. Ele não tem noção de que está pondo a vida dele em risco. Não tem noção
do que é uma dor, do que é um braço quebrado, do que é uma fratura na perna. Ele não tem noção dessa dor. Ele não tem noção que ele pode ferir outras pessoas e até matar, né? Então, a nossa percepção, ela é ínfima da realidade que nos circunda. Ela é ínfima. Ela é muito pequena. Então, a gente precisa buscar essa vida interna. A gente precisa buscar ir além o tempo todo, para que a gente venha a ter um pouco de noção da nossa real história. Que a gente tenha noção da realidade que nos circunda. Você não tem a noção da... Bom, eu não sei em que parte o vídeo cortou, né? Estava com 20 e poucos minutos ali. Eu estava falando da realidade que nos circunda, que é menos de 0,5%, e o vídeo simplesmente cortou. O celular está conspirando para que eu não grave vídeos longos. Começou a conspirar hoje, não sei por que motivo. Começou a conspirar hoje. É assim que acontece. Eu começo a fazer alguma coisa e a conspiração vem. Ele desligou com 20 e poucos minutos. O primeiro vídeo que eu gravei, ele desligou com 6 minutos e pouco. E hoje nós estamos falando da realidade que nos circunda. Lembrei, eu estava dizendo que para você ver um pouquinho da realidade que o circunda, não essa ilusão, você teria que suportar, ver, sentir, até saber, né? Um pouquinho. Você teria que suportar. A gente diz que a verdade, seja ela qual for, é aquela que você suporta. A sua verdade é a que você suporta. A sua verdade é a que você suporta. E eu lembro, uns 2, 3 anos atrás, era noite, eu estava em reflexão com meu ser interno, batendo um papinho ali com meu ser interno. Aí eu bati no peito, manda pra mim. Manda pra mim a realidade que eu aguento, né? O Super Sidney, né? Manda pra mim, eu aguento. Taca em mim. Taca em mim, eu suporto, eu aguento. Manda em mim. Manda a realidade, bruta, do jeito que ela é. Eu aguento. Beleza. Né? Na mesma hora, a laje da minha casa, o teto do quarto, acho que eu estava sozinho naquele momento. Não sei se a esposa tinha saído para viajar, não sei. Eu sei que o teto rasgou no meio. A laje rasgou no meio. E eu comecei a ver um mundo obscuro total. Eu falei, não, misericórdia. Eu não suporto, eu não aguento. Me perdoa. Comecei a fazer a oração do perdão, me perdoa. Aí a laje foi juntando. Então, eu estava no meu estado natural de ser.
Então a realidade que nos circunda, nós não suportamos. Nós não suportamos. A gente suporta isso que a gente vive, sem conhecer a nossa história, a nossa verdade cósmica. A gente suporta isso. Isso que você está vivendo é o que você suporta. Você não suportaria além. E mesmo assim, a esmagadora maioria reclama da vida. Então saiba que o que você vive é um mínimo do mínimo do mínimo da realidade que lhe circunda. E mesmo assim você reclama. Não tá bom. Se aumentar a cota para você de 0,5% para 1%, você se mata. Porque a pessoa que já reclama nessa pequena cota de realidade que ela vive, ela não suporta além. Não suporta. Não suporta. Por isso que a maioria de lembranças vem em sonhos reais. A maioria de lembranças vem em desdobramento. Porque ali se é muito ajudado. Eu vejo que nos meus desdobramentos, nos meus sonhos reais, eu suporto muito mais do que eu suportaria no plano físico, vamos dizer assim. Eu tenho uma ajuda maior, vamos dizer assim, uma ajuda maior do meu ser interno. E ultimamente a gente desdobra toda noite em vários momentos, muitas lembranças disso e daquilo. A gente vê muito trabalho acontecendo. Essa noite, por exemplo, eu estava na Fazenda Figueira, né? Trabalho deixado por José Trigueirinho Neto. Eu acho que são 4 áreas de fazenda, o trabalho comunitário, altruísta a serviço do plano. E eu estava com meu amigo Adri, amigo desde mais de 40 anos. E ele me fez um convite ali para fazer um trabalho com crianças. Que as crianças, algumas estão nascendo prontas para determinados trabalhos internos. E é preciso uma visão interna para saber o que o ser precisa ali. Então a gente estava fazendo esse trabalho e eu estava ensinando técnicas de voo. É interessante, porque ali eu sabia toda uma técnica de voo que eu poderia ensinar para aquelas crianças. E quando a gente fala técnica de voo, isso é bem interno, né? É ir além. É ir além, ir além. Eu lembro que eu respirava profundamente, me impulsionava com os 2 pés e saía voando, mostrando para as crianças o voo. Era uma demonstração de uma técnica de voo. Eu planeava nas correntes de ar e também voava contra o vento. Então a gente sabe que aquilo que a gente estava fazendo é algo assim, além do que é para nós aqui voar, né? Além do que é para nós voar.
esse celular está conspirando no dia de hoje severamente contra as gravações no dia de hoje. Ele desligou primeiro com 6 minutos, 26 minutos, desligou agora com 4 minutos, agora já está com 1 minuto de vídeo, eu vou ter que juntar as partes. Então você que assistiu o vídeo juntado, sabe que alguma parte que ficar solta é porque foi juntado os pedacinhos para a gente conseguir fazer o vídeo inteiro. Então antes que desligue novamente, gratidão vossas vidas, essências divinas. Deixe comentário, se torne, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe por gentileza os vídeos nas redes sociais. Os livros que nós escrevemos, a série, todos os livros que a gente escreveu, Lei Superior, Guerra de Orion, a série que já tem 6 livros, A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, o PDF é gratuito. Se você quiser o livro físico, você terá que comprar no Clube de Autores. E todos os trabalhos que o canal faz, venham para os atendimentos, é tudo gratuito. Gratidão.